Olá, gente. Eu sei que nós iniciamos as aulas e mal as aulas começaram e já tivemos que interromper. Mas nós sabemos que quando uma realidade muda, nós precisamos mudar junto. Quanto mais tempo ficarmos rígidos a uma realidade, maior será o nosso sofrimento. Então esse período de adaptação não é uma coisa boa, nem para mim, como professora, como educadora, nem para a instituição, que precisou fazer todo um processo de adaptação, e também não é um tempo fácil para os alunos. Mas o fato é que todos nós somos convocados pela vida em todo o tempo a criar uma nova forma de existência, a criar sentido para tudo que ocorre conosco, porque se não nos tornarmos capazes, né, de atuar na vida de maneira mais direta, pondo de lado as impossibilidades e construindo novos atalhos, nós não alcançaremos uma vida de plenitude. Então, diante de tudo que ocorreu, já estava dentro do nosso cronograma estudarmos Agostinho. Mas eu tirei hoje para conversar com você, para a gente dialogar sobre as confissões, né, de Agostinho. Então, dentre as confissões, eu escolhi o tema da morte, já que estamos o tempo todo acompanhando o número de mortes na televisão por conta do momento que nós estamos vivendo. Então, eu escolhi falar hoje e a gente discutir posteriormente sobre o tema da morte. Então, veja só, portanto, Sócrates, ele coloca o seguinte, que a filosofia é o meio para se preparar para a morte. Toda pessoa que estuda filosofia, ela vai estar o tempo todo encontrando um caminho de autoconhecimento. E essa busca pelo autoconhecimento vai gerar uma preparação para a morte, no sentido de que quanto mais pensamos naquilo que é essência, mais nos preparamos para o cumprimento do processo desta essência. Então, todas as vezes que nós pensamos no ser humano, nós vamos pensar no ser humano enquanto potencialidade, mas também vamos estar atentos ao fato de que o ser humano ele é frágil e que está determinado ao homem, né, nascer, crescer, né, se desenvolver e depois morrer. Mas eu lhe pergunto, quem está de fato preparado para a perda? Quem está preparado para a morte? Aí o filósofo que nós estudamos anteriormente, Heidegger, quando ele trata do assunto o ser para a morte, ele diz que a existência autêntica, ela pressupõe a aceitação da angústia. A angústia pela finitude. Então, quanto maior é a nossa aceitação de quem nós somos e de como funcionamos, maior é a possibilidade da gente lidar melhor com o tema da perda. Então, quando se instala na nossa vida uma perda significativa, é claro que isso provoca sensações no corpo e na alma, né? Então sentimos sim tristeza, porque faz parte do processo da perda. Sentimos raiva, porque é que a minha vida mudou completamente, por que não continuou do jeito que estava, o que é que eu poderia fazer para manter do jeito que estava. Há também culpa? Há. Porque sempre há uma ponta de que a gente tem a percepção de que algo poderia ter sido feito por nós para evitar, né? Autocensura, ansiedade, solidão e tudo isso que eu falei aqui, isso também é pontuado no corpo. Porque há uma conexão entre a mente e o corpo. E em todo o tempo essa conexão provoca algo em nós. Porque nós não somos nem só razão e nem só emoção. Tudo isso está conectado. Agora, qual é o diálogo interior que nós fazemos em uma situação de perda? Qual é o diálogo que acontece dentro da gente, dentro da nossa mente,
para que essa angústia se estabeleça de maneira mais intensa. A primeira sensação é de desligamento histórico. Porque quando uma pessoa desaparece da nossa vida, né, quando ela morre, é como se uma parte da nossa história tivesse morrido junto com essa pessoa. Então, em situações normais, se você não tem nenhum problema patológico, então vai gerar sim uma sensação de dor, de abandono, a sensação de que você não está protegido o suficiente, né? A ideia também de solidão. O que é que vai ser de mim agora que eu perdi esta pessoa, né? Aquela coisa do abandono também é uma coisa que acontece conosco em situação normal. E a sensação de pequenez, né? A sensação de fragilidade, de vulnerabilidade. E isso gera, sim, angústia. Agora, o tempo cicatriza uma grande perda. O ideal é que, de fato, a gente consiga na vida cicatrizar as nossas perdas. E o que é uma cicatriz? A cicatriz é uma marca da dor sentida. Então, se você fez uma cirurgia e você tem uma cicatriz, é sinal que você viveu algo e você superou isso. Agora, se essa cicatriz, ela dói, ela sangra, é porque de fato ainda não se tornou uma cicatriz. Ela está na posição ainda de uma ferida que não se fechou. Então, na vida, o tempo todo, a gente vai ter que lidar com o fato de que não é possível manter tudo na nossa vida estático. Não é possível que você tenha algo e nunca perca. Não é possível prever todas as coisas, mas ao contrário, nós precisamos criar, elaborar internamente o fortalecimento moral, espiritual, né? E ter ainda mais percepção clara do que é a vida, para que possamos enfrentar as adversidades no período em que nós estivermos aqui. Aí eu quero pontuar em Agostinho, que Agostinho ele teve um relacionamento de amizade muito intensa, onde essa pessoa, né, que era um amigo, conhecia ele com tanta profundidade, havia uma conexão tão grande entre esses dois amigos, e um dia esse amigo faleceu. Ele contraiu lá uma doença e ele faleceu. Com a morte dele, o que é que aconteceu com Agostinho? Agostinho passou por uma profunda tristeza. E no livro Confissões, relata que ele diz que ele olhava para tudo que tinha vida e ele via tudo cinzento. É como se tudo que estivesse à sua volta tivesse morrido junto com esse amigo. E quando ele se percebeu no chão, de tanta dor que ele sentia, ele percebe que ele precisa buscar uma resposta para isso. E nesse desejo de fuga, nesse desejo de abrir mão dessa dor que estava tão intensa, Agostinho então se pergunta: para onde fugirei? Para onde irei com a minha dor? Então, se eu viajar para lugares bem distantes, se eu não estiver convivendo com toda essa realidade, a dor será que desaparece? E aí conclui Agostinho que se a dor é interna, ele não pode ser resolvido com questões externas. Então não importa para onde você vá, se a dor é interna, ela precisa ser ressignificada dentro de você, porque fora de você não está a resposta. A resposta está exatamente no seu interior. E aí ele pontua o seguinte, que todas as vezes que você vai conhecer um país, vai conhecer uma região, todas as vezes que você empreende a ideia de fazer uma viagem para ver coisas belas, aí ele pontua o seguinte: do mesmo modo como você se prepara para uma grande viagem, onde você vai passear e ver coisas bonitas, é lamentável que essa mesma preparação
não aconteça no sentido do autoconhecimento. Ele diz que o principal mundo, né, a principal beleza que nós deveríamos estar o tempo todo em fase de preparo é conhecer o seu universo interior, é conhecer quem você é. Aí ele faz, quanto a essa viagem, poucas pessoas ousam buscar o autoconhecimento. Bem, com o passar do tempo, Agostinho passa por uma segunda grande perda. E essa segunda grande perda é a mãe, que se chamava Mônica. Quando Agostinho perde a mãe, ele sente uma tristeza muito intensa, ele chora muito, só que quando isso acontece, Agostinho já tinha passado por uma experiência com o sobrenatural. Ele já tinha passado com uma experiência muito profunda com Deus. E aí ele conclui: a maneira como eu amei o meu amigo lá atrás foi um amor egoísta. Foi um amor como se ele me pertencesse, como se esse existir com ele dependesse de mim. Mas na realidade, nem eu pertenço a mim mesmo e nem meu amigo pertencia a ele mesmo. Ao contrário, a natureza e as pessoas, todos, pertencem a Deus. Aí ele disse: eu devo amar a partir de Deus. Tudo aquilo que eu vou tornar como objeto do motivo da minha existência, se não for Deus, eu estou amando de modo errado. Porque toda forma de amar, ele precisa ter como ponto inicial a experiência com o Deus que criou todas as coisas, inclusive a mim e também ao outro. Então, no ato que Mônica, a mãe de Agostinho, morre, ele vai direcionar esse amor primeiro ao transcendente, né? Porque ele já tinha passado por essa experiência espiritual. E ele disse: agora eu estou elaborando a perda, eu estou triste, não porque a minha mãe morreu. Eu estou triste pela minha mãe, pela pessoa, pela essência que ela tinha. E eu vou chorar não pela minha mãe, eu vou chorar pela sua ausência, pela falta que ela vai me fazer. Então, desse modo, ele faz uma oração a Deus, que eu quero ler para você. A oração diz assim: derramo diante de vós, meu Deus, pela vossa serva, uma outra espécie de lágrima. Aí ele diz: agora eu não estou chorando diante de mim mesmo. Eu estou chorando diante de Deus, daquele que criou essa serva. Então, viver é criar sentido. Se nós não conseguirmos na vida adquirir uma maturidade de transformar tudo que acontece com a gente dar um sentido para isso, nós vamos estar o tempo todo vivenciando um luto que não passa. Então, como é que eu devo agir diante de perdas significativas, segundo Agostinho? A primeira coisa é reconhecer quem é o dono. E Agostinho diz: o dono de quem eu amo é o dono que criou todas as coisas. Então, agradecer pelo dom da vida. Em todo tempo, a vida precisa ser celebrada, segundo Agostinho. Se esta pessoa que habita em mim e que eu amo com profundidade, ela se foi, eu preciso retirar dessa experiência os valores, os princípios que ela me ensinou, e eu vou caminhar pela vida celebrando isso tudo que eu aprendi com ela. Então, todas as vezes que a dor sacode a alma, é para que a gente entenda também quem é o Criador, o lugar que nós estamos no mundo e o modo como devemos viver aqui na Terra. Transformar, então, dor em gratidão. Transformar a culpa em aprendizado. E, acima de tudo, abrir o coração para amar muitas pessoas. Todas as pessoas que estão à minha volta. Então, celebrando a vida, eu vou celebrar a vida no outro.
né? Essa é a coisa que hoje a psicologia trabalha de maneira muito intensa sobre a importância de você construir boas redes afetivas, né? Redes de afetividade para que tanto no momento de alegria como também no momento de perda, você tenha condição de aproximar-se da vida para continuar acreditando nela. Agostinho, ele diz a seguinte frase: a angústia de ter perdido não deve superar a alegria de um dia ter possuído. Então, se esta pessoa, ela lhe causou alegria, ela lhe causou motivo para você viver, motivo para você se alegrar, então, se você pode ficar alegre por conviver com essa pessoa, você deve restituir a alegria pela lembrança de tudo que essa pessoa lhe passou como ensinamento e como princípio. Quer renunciar a si mesmo para somente estar com Deus? Se você renunciar a si mesmo para estar sempre olhando para Deus, tudo aquilo que você perder, na verdade você não vai estar perdendo, porque ela não lhe pertence. E é por isso que no livro Confissões, ele diz o seguinte: a morte não existe. A morte não existe porque faz parte de um ciclo. Nascer, crescer, né, se desenvolver e morrer. Então, não é a morte que existe. O que de fato existe é um ciclo. É um ciclo que se abre, é um ciclo que evolui e nesse mesmo processo ele fenece, né? Santo Agostinho, ele se depara com essa indagação. O que eu amo é meu? Aí ele responde: não. Então eu vou me alegrar enquanto tudo aquilo que amo está próximo de mim. Porque, na verdade, ele não me pertence. Tudo que eu tenho pertence, de fato, a Deus. Os louvores dos homens em relação a tudo que ele possui é uma inadequação à vida. Porque todas as vezes que você está preso a algo que pode perecer, você está preso numa coisa errada. Então, o nosso envolvimento com tudo que é terreno, ele precisa ser um envolvimento tomado pelos afetos, pela gratidão e pelo amor. Com a consciência muito clara de que eu não me pertenço, o mundo não me pertence e o outro também não me pertence. Nós fazemos parte do ciclo da vida, onde a verdadeira vida para o Santo Agostinho é Deus. Então, que possamos continuar nessas reflexões. No nosso próximo encontro, eu vou estar trabalhando outra dimensão do livro As Confissões. Um grande abraço para você.